Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões, mais uma vez, se ajuntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: "Qual é o preceito de Moisés a respeito?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: "Quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também." Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Jesus saiu caminhando. Quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: "Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?" Disse Jesus: "Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe." Ele então respondeu: "Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude." Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: "Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me." Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: "Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus." Os discípulos ficaram espantados com estas palavras, e Jesus tornou a falar: "Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: "Quem então poderá salvar-se?" Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: "Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível." Pedro começou a dizer-lhe: "Olha, nós deixamos tudo e te seguimos." Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros, serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros." Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente, e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus, outra vez, chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele: "Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará." Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: "Mestre, queremos que faças por nós
o que te vamos pedir? Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho.